Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. Nosso tema, a importância da oração na vida cristã. A importância da oração na vida cristã. É sabido, irmãos, que a oração nesses últimos tempos, ela está em desuso. As pessoas não querem mais falar com Deus. Elas preferem falar com um homem, direcionar-se a uma pessoa, do que direcionar a sua oração, o seu clamor ao Todo-Poderoso. No entanto, nós não podemos entrar nesse barco furado de pessoas que acham que a oração não tem mais valor, que não é mais necessário, e fica naquela da oração forte, oração do apóstolo, do pastor, e ele mesmo não procura conversar com o Senhor. Hoje veremos, à luz da palavra de Deus, a importância, como ela é importante na nossa existência, e como servos do Eterno, não podemos de forma alguma, mas jamais, esquecermos de conversar com o nosso Senhor. Amém? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 até o 18. É um texto extremamente conhecido, a igreja sabe de cor, mas a palavra de Deus é assim, ela precisa ser cada vez mais conhecida. E bom seria que tivéssemos a palavra de Deus decorada aqui dentro, para que a cada instante pudéssemos lembrar das informações, das orientações, dos mandamentos tão preciosos do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 até o 18, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Tessalônica. Ele diz: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Qual é a vontade de Cristo, de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas? Que estejamos sempre alegres e em oração. São orientações preciosas do apóstolo Paulo àquela igreja que se aplica totalmente a nós em pleno século 21. Vamos orar. Deus é amor, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra preciosa que traz à nossa memória a necessidade de um diálogo contigo, de uma conversa contigo, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos entender essa necessidade e que possamos desenvolver essa intimidade, conversando, falando contigo a cada instante, a cada minuto. Orienta-nos, fala ao nosso coração, ó Espírito, dá-nos a revelação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, ele nos orienta a orar. Se não houvesse na palavra de Deus nenhum outro exemplo, nenhum outro mandamento, já era o suficiente. Porque a palavra de Deus, ela não precisa ser confirmada por ela mesma, ela é a palavra de Deus. Se há apenas um versículo dizendo orai sem cessar, o mandamento é orai sem cessar. É preciso estarmos atentos a esta verdade. E o mandamento é que estejamos sempre buscando a presença do Senhor. Porque a oração é um dos pilares fundamentais da nossa vida como servos do Eterno. Entenda, a oração é um dos pilares fundamentais. A leitura da Bíblia, o jejum, entre outros, são pilares fundamentais também. No entanto, a oração precisa fazer parte da nossa existência. É através dela, irmãos, que nós temos uma comunhão, nós nos comunicamos com Deus. Através dela nós expressamos nossos sentimentos, nossos agradecimentos, pedidos, nossa intercessão ao nosso Senhor. Tudo isso faz-se através da oração. Oh, glórias! E na Bíblia, irmãos, a oração é apresentada como um meio poderoso. Um meio poderoso de buscar a presença de Deus. Todos aqueles que foram fiéis tiveram uma vida de oração. E essa vida de oração os aproximava cada vez mais do Todo-Poderoso. E eles eram orientados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito.
e tinham experiências poderosas, porque viam a intervenção do Todo-Poderoso, do Senhor, nas suas vidas, e nós podemos vê-lo também. Amém? Portanto, é preciso estarmos atentos à necessidade da oração. E nós vamos observar desde Moisés até o apóstolo Paulo, apenas 8 exemplos de pessoas que foram usadas poderosamente por Deus, que tinham uma vida de oração com o Senhor. Eles eram usados, no entanto, eles tinham uma vida de oração, uma vida poderosa com o Todo-Poderoso. Moisés, em Êxodo capítulo 32, nós vemos que Moisés era um homem que intercedia pelo povo, um homem de oração. E o impacto, Deus ouviu, Deus movia, Deus ouviu Moisés. Amém? Davi, o rei Davi, nosso amado rei Davi, ele orou em tempos de angústias, e o Senhor moveu, o Senhor agiu, o Senhor deu perdão, restaurou a vida dele, e nós podemos ver no Salmo 51 um exemplo dessa realidade. Salomão, um dos maiores reis de Israel, 1 Reis capítulo 3, nós vemos que ele orou e pediu sabedoria, ao invés de pedir riqueza. Hoje as pessoas pedem riqueza ao Senhor. Salomão pediu sabedoria, e o Senhor o atendeu, e ele tornou-se um dos maiores reis de Israel. Profeta Elias, 1 Reis capítulo 17, ele estava numa situação difícil, Israel numa situação complicada, ele orou ao Senhor, e o Senhor fez que a seca viesse sobre Israel. Da mesma forma, ele orou e o Senhor derramou chuvas. Daniel capítulo 6, nós vemos que ele manteve a sua prática de oração. Ele orava 3 vezes por dia, mesmo quando proibido. Ele orava. Veio as dificuldades, foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. Neemias, o profeta Neemias capítulo 1, ele orou antes de pedir permissão ao rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus o atendeu. E Jesus, o nosso mestre? Jesus também era um homem de oração. Nós sabemos, e a Bíblia diz que Jesus orava continuamente. Mateus capítulo 26, orou Jesus no jardim Getsêmani, antes de ser traído, e ele encontrou força para enfrentar as dificuldades. Deus ouviu a sua oração. E o apóstolo Paulo, nosso último exemplo, Efésios capítulo 1, ele orou pelas igrejas, pelas pessoas das igrejas, e as suas orações certamente foram ouvidas, e o Senhor fortalecia aquelas pessoas para que eles não se desviassem do caminho. Amados, citei apenas 8 exemplos de pessoas que são nomes conhecidos na palavra do Eterno. Há outros tantos, não sei quantos, mas há outros tantos. Todos eles possuíam algo em comum: a oração. Eles não recebiam de graça, eles estavam diante do Senhor, orando e clamando pela graça do Todo-Poderoso. Amém? Fica claro, irmãos, que a oração é extremamente importante na nossa existência. Sem a oração é quase impossível nós vencermos. Sem a oração, na verdade, não é quase impossível. Sem oração é impossível vencermos nessa caminhada sobre a face da terra. Porque se você não ora, você não tem amizade, comunhão, intimidade com Deus. Se você não tem amizade, comunhão, intimidade com o Senhor, Ele não vai mover na tua vida. Pressupõe-se que essa pessoa não conhece Deus de fato. Eis o porquê que a oração, ela é fundamental, ela é um dos pilares fundamentais da nossa fé. Aleluias. Hoje veremos ainda 4 aspectos que devemos observar para que nós possamos vencer diante do Todo-Poderoso, vencermos com o Senhor. O nosso primeiro ponto, a importância da oração. Nós já vimos que todos aqueles que serviram o Senhor, que eram profetas, reis, serviam o Senhor, eles eram homens, eram pessoas de oração. Eles oravam, eles não paravam, eles não quebravam a comunhão com o Todo-Poderoso.
Portanto, a oração, ela é importante na nossa existência. Ela é importante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja, a importância da oração. Diz ainda o apóstolo Paulo à igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, um homem de oração, ele sabia do que estava falando. E nós vemos, irmãos, que ela é essencial na nossa existência. É a oração que lhe permite falar diretamente com Deus. É por isso que eu falo que na igreja do Senhor não tem pequenos, nem tampouco grandes. Há servos. O Senhor vê cada um da mesma forma. A única diferença em fiéis e fiel. Se é fiel, o Senhor os vê da mesma forma. E aqueles que se acham pequeno, é porque ainda não conhecem Deus de fato. Não conhecem o Senhor. E aqueles que se acham grandes, esses perderam a visão completamente do eterno. Porém, aquele que acredita que é possível falar com Deus, conversar diretamente com Deus, sem a intermediação de um homem, esse está no caminho. Amém? Nós sabemos que a oração, amados, ela nos permite falar diretamente com Deus. Ainda nos permite criar um relacionamento profundo com o amado de nossas almas. E também ouvir a sua voz. Na oração você fala com o Senhor. Você estreita a tua comunhão com o Todo-Poderoso. E você ouve a voz do nosso Senhor e Salvador. Eis o porquê que ela é importante, irmãos. Ela cria em nós uma dependência completa de Deus. A partir do momento que você tem uma vida de oração, você sabe que nada és. Que você depende de Deus em todos os aspectos. Que tudo quanto você faz é debaixo da mão do Senhor, é para honrar, é para glorificar, é para bendizer, é para exaltar. Tudo quanto façamos para a honra e para a glória do Senhor. Mas isso só é possível quando nós reconhecemos a nossa dependência total de Deus. Se você não reconhece a tua dependência total de Deus, a tua oração não é tão importante. É preciso entender, quando nós reconhecemos que Deus é superior a nós em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, eis aí a dependência, eis a dependência. A oração, irmãos, ela processa a nossa vida de uma forma tão profunda, tão grande, que gera uma transformação completa em nosso coração. Amém? Através da oração, Deus transforma o nosso coração. E essa transformação em nosso coração, nossos pensamentos serão alinhados ou estão alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que Deus quer da nossa existência. Nossos desejos, ações, atitudes, pensamentos, todas as coisas são trazidas aos pés do Senhor, porque agora somos dependentes, somos amigos do Rei, oh glórias, somos dependentes do Rei, aleluias. E sabemos ainda que Deus atende às orações, Deus atende, Deus ouve as orações, Deus move, Deus age através das nossas orações. E eu sou muito grato a Deus pela minha cura, porque eu sei que muitos aqui na igreja e espalhados por esse Brasil que me conhecem, oraram por mim, intercederam pela minha vida, e Deus foi favorável para comigo, curando-me completamente. Louva a Deus, eu creio que Deus responde às intercessões. E isso que nós encontramos na palavra de Deus. A importância da oração, ela não é um penduricalho na vida do crente. Não é algo que você coloca na despensa. Não. A oração
ela precisa estar na tua frente como algo necessário. Algo necessário. Eu vejo a pastora, ela acorda de manhã cedo. A primeira coisa que ela faz, antes de levantar da cama, é conversar com o seu Criador. Amém? E isso nós temos ensinado para Elisa também. Antes de dormir, ao acordar, antes das refeições, é que ela entenda que a oração é importante. Que nós possamos entender e ensinar aos nossos filhos a importância da oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Pela oração e pela súplica. Olha só, em tudo, porém. Esse em tudo, porém, entende-se tudo, porém. Ou seja, sem reservas, todas as coisas. Amém, gente? A oração ela é extremamente importante na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Tópico 2. Os princípios da oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Agora veremos o exemplo de Cristo Jesus. O ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Veremos que Jesus deu valor à oração. Jesus entendia que a oração era importante. Ele orava em diversos locais, orava no monte, na praia, no jardim, enfim, no Getsêmani, em outros locais, com certeza na sua residência, no seu quarto. E ele ensina-nos através da oração chamada Pai Nosso, como devemos orar. Eu tenho visto, irmãos, que muitos veem a oração do Pai Nosso ou a oração do Senhor como milagrosa. E as pessoas, nos seus momentos difíceis, vamos orar um Pai Nosso. A igreja, vamos orar um Pai Nosso. Aqui nós não temos o costume de orar o Pai Nosso. Mas é muito comum nós vermos as pessoas depositando a sua fé numa oração, que transforma-se em reza. A partir do momento que você repete uma oração sem frisar os princípios elementares dessa oração, é uma reza. E Deus não atende essas coisas. Deus quer que você converse com Ele. Entenda assim. Deus quer que você converse com Ele. Deus quer diálogo. Deus quer ouvir a tua voz. É preciso dialogar com o amado. Amém? Você não fica falando para o teu amigo a mesma coisa 24 horas por dia. Não. Você chega a teu amigo e você conversa os assuntos mais diversos com ele. Com Deus é o mesmo princípio. Mas vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos 9 até o 13. No entanto, fazendo uma ressalva, nada contra quem faz uso da oração do Senhor. Nada contra. Amém? Cada um tem seu compromisso com o Senhor e haja segundo aquilo que o Espírito tocar no coração, que assim seja. Mas é preciso cuidado para que ela não torne-se apenas um mantra ou uma reza, uma coisa assim desse tipo. Ouça, portanto vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, quando o Senhor deixou-nos esse modelo de oração, na verdade, Ele não estava dizendo: nos seus momentos difíceis, orem assim. Repitam essa oração. Quando as coisas estiverem complicadas, repitam essa oração. Não, esta oração é um modelo, irmãos. Ela traz em si princípios que nós devemos observá-los, princípio que nós precisamos fazer uso nas nossas orações. E vamos observar alguns deles. A adoração. Olha só. Nós precisamos reconhecer a santidade de Deus e adorá-lo por quem Ele é.
Se você observar essa oração, você há de ver que há uma adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, enfim. Há uma adoração. Nós precisamos adorar o Senhor em nossas orações. Oh, glórias! Ainda, uma submissão à vontade de Deus. É preciso que haja submissão à vontade do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Uma dependência diária. Nas nossas orações, precisamos orar, mostrar nossa submissão à vontade de Deus e mostrar ainda a nossa dependência diária do Senhor, do senhorio do Todo-Poderoso. E a oração mostra exatamente isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma dependência diária do Senhor. Porque se Deus não agir em nosso favor, se Deus não mover em nosso favor, nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer. Tem também uma confissão e perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós precisamos sempre pedir perdão pelos nossos pecados e liberar perdão sobre aqueles que de uma forma ou outra atentam contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa casa, contra a nossa família. Ainda, proteção e libertação. Bem no final, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nas nossas orações, bom é que estejamos adorando o Senhor, mostrando nossa submissão ao Todo-Poderoso. Nas nossas orações, mostrarmos a Deus que nós dependemos exclusivamente dEle, que estamos conscientes que, se não houver a mão do Eterno sobre nossas vidas, somos falíveis, vamos fracassar, não vamos sobreviver. Somos dependentes do Todo-Poderoso. Ainda, confessar os nossos pecados. Talvez você olhe para a sua vida e fale, mas hoje foi de boa, não fiz nada, ninguém me fez nada, não preciso pedir perdão pelos meus pecados. A Bíblia diz que nós pecamos em pensamentos e ações, e até pelo nosso olhar. É preciso que haja uma confissão diante do Todo-Poderoso, porque às vezes nós pecamos sem termos ciência do pecado. Mas se agimos contra a vontade do Senhor, mesmo de forma inconsciente, isso gera pecado na nossa vida. Porque o pecado não depende do nosso querer. É você ferir a vontade do Senhor. Feriu a vontade do Senhor, querendo ou não, eis aí o pecado, eis o pecado. E ainda, mostra-nos que é preciso pedir proteção ao Senhor. E pedir também que o Senhor nos livre de todos os males e todas as coisas ruins. Eis o modelo que nos foi dado pelo Senhor Jesus. Amém? Que você entenda a oração do Senhor como um modelo para as nossas almas. Mas ainda, tópico 3, persistência na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. E Jesus contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, nunca desanimar. Persistência na oração. Amados, persistência na oração é a grande pedra no sapato do crente. É a grande pedra. Persistência. O que é persistência? Persistência, irmãos, é você ser firme, é não desistir, como diz a palavra, nunca esmorecer ou desanimar. Nunca, jamais. Você precisa lembrar-se da necessidade de orar e persistir nesta oração. Amém? Infelizmente, nesses últimos tempos do fim, nós temos visto que a igreja, me refiro à igreja como o povo de Deus, a igreja tem desistido da oração. Elas não persistiram. Deixaram o quê? A preguiça, o frio, o calor, o trabalho e tantas outras situações encontre lugar no coração e
tire a necessidade ou roube a necessidade de uma vida de comunhão, de uma vida de oração, de uma vida aos pés do Todo-Poderoso. Você que é servo do Senhor, lembre-se, persista na oração, persista. A tua vida espiritual depende da oração para que ela seja vitoriosa, ou você será apenas mais um religioso sobre a face da terra. No entanto, o fato de alguém ser persistente na oração, porque tem muitas pessoas que são persistentes. O cara ora e ora o dia todo, mas ora de forma errada, sem observar a orientação de Jesus, sem observar aquilo que o Senhor determina. Se a pessoa tem o seu coração cheio de pecado, ele vive na prática do pecado, as obras da carne estão floresce na vida dele. Mesmo assim, essa pessoa é fiel nas orações. Ele tem seus momentos de oração, de reza, seja qual for o nome que você queira dar, mas ele não desiste, está ali. Ele está perdendo tempo, porque é preciso que haja os princípios de Deus na vida da pessoa. Não adianta. Eu sou de oração, eu sou do monte, eu sou do quarto fechado, eu sou da mata, eu sou da praia, eu estou orando sem parar. Mas o cara não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Deus não vai ouvir a oração dele. Ele não conseguiu criar intimidade com o Todo-Poderoso. Ele não tem amizade com o Mestre. O Senhor não o reconhece como servo. Entendeu? Portanto, a persistência na oração é válida para aqueles que são fiéis. Se não houver fidelidade, não há comunhão, e isto é bem claro. A persistência na oração ela é fundamental. Eu preciso persistir, você precisa persistir. Se você não tem uma vida de oração, é tempo de iniciar, é tempo de começar. E quando nós somos persistentes na oração, fica em evidência nossa fé. Fica em evidência a nossa fé. Essa persistência demonstra que nós temos fé. Nós temos fé. Eis o porquê que nós oramos. Nós acreditamos que Deus ouve e responde às nossas orações ao seu tempo, no seu tempo. Não adianta também as pessoas quererem apressar o tempo. Deus responde a minha oração, responde a minha oração. Olha meu estado, olha a minha família, olha meu esposo, olha isso, olha aquilo, responde a minha oração. Mas eu quero isso para a próxima semana. Não funciona dessa forma. Nós não mandamos no Senhor, nós somos mandados pelo Senhor. Entenda dessa forma. Deus responde a oração do fiel no tempo dele. Mas por que no tempo dele e não no nosso? Porque nós não conseguimos ver 1 centímetro do nosso futuro. Nós não conseguimos ver 1 minuto do nosso futuro. Nós não conseguimos ver. Agora são 8h27. Não faço a menor ideia do que vai acontecer às 8h30. Não cabe a nós. Mas Deus sabe o tempo certo. Porque Ele vê o meu passado, contempla o meu presente e conhece o meu futuro. E, na verdade, direciona a minha vida no futuro. É assim que Deus age. Amém? É necessário ainda que haja resiliência espiritual. Resiliência. Resiliência, irmãos, é a capacidade de enfrentar as dificuldades. Ai, misericórdia, sermos resilientes é difícil. Superar as adversidades, as situações desafiadoras. Você está ali buscando o Senhor e daqui a pouco você é diagnosticado com câncer. Mas eu não sou servo de Deus, e o câncer de onde veio? Vê como são as coisas? Mas você não pode desistir. Resiliente, você precisa enfrentar as dificuldades, glorificando, adorando ao Todo-Poderoso, porque Ele manda que nós devemos glorificá-lo e honrá-lo a cada instante.
seja nos tempos bons ou não bons aos nossos olhos. A resiliência, ela é necessária. Assim superaremos as adversidades, passaremos pelas situações desafiadoras, glórias, e seremos fortalecidos no Senhor, porque sabemos que é Ele que age, é Ele que conserva a nossa vida, é Ele que nos dá saúde, nos dá paz, nos dá isso, nos dá aquilo, nos dá todas as coisas, ou seja, tudo vem de Deus para a nossa existência, e não podemos abrir mão de Deus jamais. Amém, gente? Sejamos, portanto, persistentes na oração. Lucas 18, primeiro, Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Não desanime jamais. E o quarto tópico e último, relembrando os anteriores, a importância da oração. A oração é essencial na nossa vida. Nós comunicamos com Deus, mostramos que somos dependentes, vemos a transformação do Senhor na nossa existência e que Ele intervém no nosso viver. Ainda, tópico 2, os princípios da oração. A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, é o modelo, é o manual de oração que o próprio Cristo Jesus deixou a cada um de nós. Devemos observá-la não como uma oração milagrosa, mas como princípios que devemos incorporar na nossa oração, no nosso falar, no nosso dialogar com o nosso Senhor e Salvador. Vemos ainda a necessidade de sermos persistentes. 3, persistência. Resilientes. Isso tudo gera intimidade com o Senhor. E o quarto tópico, a oração intercessória. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: olha, Timóteo, entenda o seguinte, Timóteo, entenda o seguinte, é necessário que haja a prática de súplicas, suplicar ao Senhor pela obra, pelo país, pela cidade, enfim, as mais diversas súplicas, as orações, súplicas e orações muito semelhantes, as intercessões é você interceder, é você ser um intercessor, interceder por alguém, pela cura de alguém, interceder pela nação, interceder pela igreja. Você tem que ser um intercessor. Intercessor é aquele que coloca-se diante do Senhor e fala: Deus, olha com misericórdia, Senhor, oh Deus, não desampara, enfim, interceda. Amém? E ainda, ações de graça em favor de todos os homens. Se é em favor de todos os homens, interceda pelos bons, pelos maus, pelo grego, pelo brasileiro, pelo americano, pelo italiano, argentino, enfim. É preciso interceder por todos, pelos missionários no campo missionário, pela igreja. Nós temos que aprender a necessidade de interceder. E quando nós oramos intercedendo, demonstramos amor ao próximo. Veja onde está mais uma vez o amor ao próximo. O amor ao próximo leva-os a interceder por eles. Interceder pelos outros demonstra amor e também a nossa preocupação com as suas necessidades. Tem alguém passando por necessitado de uma cura, você ora por ele, você intercede por ele. Intercede também pela comunidade, pela igreja, para que haja o fortalecer do Senhor dentro da igreja, para que haja o crescimento na igreja. Hoje, se tivéssemos com todos os irmãos, quantos oram: Senhor, envia pessoas para aquele local, para ouvir a tua palavra verdadeira. Às vezes as pessoas não oram, não intercedem, não clamam, para que o Espírito Santo envie pessoas para este lugar, para que possam ouvir a palavra de salvação. Mas é nosso dever interceder pela comunidade, interceder pela igreja. Amém?
A comunidade, o povo do Senhor, viu, irmãos? E ainda, a oração intercessória gera um impacto espiritual na vida do ser humano. A intercessão, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Tem o poder, trazendo curas, transformações, libertações, restaurações, renovações. Tudo isso, irmãos, é fruto de uma oração intercessória. Os impactos espirituais são reais. Você pode ver isto. Não deixe de orar, não deixe de clamar pelos teus, não deixe de orar pelo enfermo, não deixe de orar para que haja transformação, para que haja cura, para que haja salvação na vida das pessoas. Amém, igreja? Oh, glórias! A importância da oração na vida cristã, na vida do cristão. Irmãos, entenda, a oração ela é de suma importância. Sem oração, você não vai vencer, não vai vencer. Ela é importante. Os princípios da oração. Ah, mas como é que eu devo orar? Irmãos, orar é conversar. Converse com Deus, observe o manual, a oração do Senhor e o pratique. A persistência, ore na sua casa. Infelizmente nós não temos culto de oração no templo, mas você tem um templo na sua casa. Tenha seu tempo de oração. Tenha seu tempo. Amém? E não deixe de orar, de interceder pelas pessoas. E finalizando esta palavra, às vezes nós achamos, irmãos, que a oração ela tem mais poder quando é no monte. A oração no monte é mais forte. A oração dessa forma é mais forte. Queridos, o poder da oração, ela está na vida do fiel. Se a pessoa é fiel, não importa onde ele esteja. Bom é que estejamos no local isolado. Gostamos de orar no monte? Sim. Por que no monte é legal orar? Você está sozinho ali. Ninguém te incomoda, a não ser o celular. Infelizmente esse está incomodando todo mundo em todos os locais. Mas quando você não está com o celular, você está sozinho. Está ali orando, clamando, despreocupado se o vizinho está ouvindo, se tem um irmão do lado se preocupando com você, enfim, ouvindo a tua oração. Mas o fato de estar no monte não te aproxima do Senhor. Não te aproxima. Não te aproxima, coloca isso na cabeça. O fato, irmãos, de alguém estar também nas quatro paredes, como diz a palavra, porta fechada dentro do seu quarto, não faz um lugar especial. Não existe lugares especiais. Não existe. Isso é uma coisa que a religião criou e plantou na cabeça das pessoas, e algumas acham que, olha, tem que ser no monte. Se não for no monte, não vai funcionar. Lembram-se de Jonas? Jonas é um exemplo magnífico para isso. Onde Jonas estava? No lugar mais incomum possível ao homem. Dentro do estômago de um peixe. Ele lembrou-se do Senhor, ele orou e Deus o ouviu. E eu quero falar para vocês, nem todas as orações do monte foram tão especiais quanto a oração de Jonas dentro do estômago do peixe. A ponto de o Senhor ouvir e fazer que o peixe ou vomitasse ou expulsasse do seu interior. Veja como são as coisas. O que nós precisamos é vida de comunhão com o Senhor, santidade. E a santidade te leva a depender mais e mais do Senhor. Viva assim e você com certeza terá experiências poderosas com o amado Senhor. Lembre-se dos exemplos que eu citei anteriormente. Leia o exemplo, veja quem foi Abraão, o que foi que ele fez. Veja quem foi Davi, o que ele fez. Ana, como foi citado pelo irmão, veja como ela agiu. E entre outros tantos. E vocês e nós vamos aprender com estes. Amém, irmãos? Deu para entender um pouco sobre a oração? Glórias a Deus, vamos praticar isso. Vamos praticar no nosso dia a dia. Vamos orar então, finalizando esta palavra. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, pela tua palavra, pela ministração da palavra. E eu quero clamar que tu venhas solidificá-la em nosso coração, Pai.
para que nós possamos desenvolver essa vida de comunhão contigo, de proximidade contigo, observando a tua vontade, para que haja de fato comunhão real contigo, Senhor. Oh Deus, fala a estes que estão aqui, aqueles que hão de ouvir esta palavra posteriormente, que ela seja transformadora, nos corações, que as pessoas possam olhar de fato para ti e fazer segundo a tua vontade. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Oh, glórias! A importância da oração na vida cristã. Tenha uma vida de oração, não te esqueças. Mensagem 1293.